Estamos no ar, é o Mesa dos Notáveis que começa pela Rádio Vinha FM. Ouvinte, que alegria poder sentar à mesa na sua companhia, você que nos dá essa carona aí no seu carro, você que nos leva para sua cozinha no radinho aí na bancada, ou para você que nos escuta no smartphone, no aplicativo da Rádio Vinha ou pelo canal do YouTube assistindo esse programa que eu tenho a alegria de apresentar, principalmente porque por causa desse programa eu me encontro com você todas as tardes semanais. Bom, hoje nós temos um motivo muito justo para entrarmos no ar. Nós vamos falar da declaração do imposto de renda e a reta final. Quais são os detalhes, o que mudou, o que necessariamente você precisa ficar atento e aquilo que sempre existiu, mas nós nunca nos atentamos para poder fazer. Para isso eu tenho aqui notáveis, querido Rodrigo Valadão, ele que além de empresário e contador da Dinastia Contábil, ele já tem mais de 10 anos de parceiro nosso da Rádio Vinha e também muito mais de 15 fazendo contabilidade. Ele que ajuda empresários, como a própria propaganda da Dinastia diz, o empresário se preocupa com o negócio dele e a contabilidade deixa conosco, né? Rodrigo Valadão, uma ótima tarde, obrigado pela presença, bem-vindo. Ótima tarde, Guilherme, obrigado por ter feito o convite mais uma vez para nós e para você que está ouvindo a gente no rádio, em casa ou aí na empresa. A gente tem bastante assunto aqui do imposto de renda, vamos domar esse leão. E eu acho maravilhoso que a gente sempre chama o Rodrigo, a equipe da Dinastia, nessa época de reta final, porque a maioria das pessoas deixa para a última hora, só que necessariamente, adivinha qual o período do ano que ele mais tem trabalho? É sempre o período que a gente chama ele. Então, obrigado, Rodrigo e a equipe da Dinastia, que mesmo estando atolados de serviço, sempre se organizam para estarem conosco e ajudar eu e você, ouvinte, a recebermos as dicas essenciais. Acompanhando o querido Rodrigo, a nossa notável Franciele Valadão, ela que é a gestão em auditoria e também a controladoria lá na Dinastia Contábil. Querida Franciele, boa tarde, obrigado pela presença, bem-vinda. Boa tarde, obrigada, espero esclarecer bastante dúvidas aqui nessa reta final do imposto de renda. Com muita certeza. Para quem está desorganizado, vamos aos prazos. Estamos na reta final, qual o prazo limite para poder fazer imposto de renda e quem necessariamente tem que fazer? Guilherme, o prazo final é até o dia 30 de maio, este ano não é 31 de maio, então fique bastante atento que é 30 de maio, sexta-feira. E a menos de 15 dias do final da declaração, Goiás tem uma expectativa de ter mais de 1 milhão de declarações. Olha. E até agora apenas 800 mil declarações foram entregues. Então o leão tá guardando aí mais umas 200, 300 mil declarações. Meu Deus, é muita coisa para um prazo tão curto, né? Exatamente, ó. E quem tá obrigado a fazer a declaração, que você perguntou, são principalmente, eu separei aqui principalmente 5 pontos. O primeiro é quem teve renda acima de R$33.888. Isso não é por mês, é no ano. Isso, né? É no ano. No mês ali dá um pouco mais, dá 2.800 aproximadamente ali por mês, que é 2 salários do ano passado, né? Do ano de 2024. Além disso, quem teve receita bruta rural acima de 169.440, que a gente tem muitas pessoas da atividade rural aqui no estado de Goiás. Quem recebeu rendimento isento não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$200 mil, então são os rendimentos de poupança, por exemplo, que é uma coisa muito comum. Se teve rendimento superior a R$200 mil, está obrigado a declarar, não vai pagar imposto, mas tem que declarar. Quem realizou operações na Bolsa de Valores com a soma superior a R$40 mil ou obteve ganhos líquidos sujeito à tributação, tem que fazer a declaração. Ou quem tinha bens e direitos de R$800 mil ou valor acima, também tem que fazer a declaração. Esses bens, no caso, recém-adquiridos ou alcançado esse valor, ou alguém que tem constantemente? Vou dar um exemplo, a pessoa tem uma casa no nome dela,
um carro, uma moto, aí vai juntando o valor de tudo, chega nesses 800 mil. Exato, então é a soma desses bens que tem que dar 800 mil, lembrando que não é valor de mercado, é o valor de aquisição. Entendi. Então comprou a casa por 300 mil, o carro por 200, um lote por 300, a soma ali deu 800 e está obrigado. Mas comprou o imóvel há 20 anos atrás por 100 mil reais e o automóvel vale 100 mil, por exemplo, então a soma hoje é 200. Mas a casa mesmo valorizada não consta, a gente não faz atualizações de maneira simples na declaração. Perfeito. Tem as regras. Isso aí é bom, porque tem pessoas que moram no mesmo lugar há 30 anos. Isso. Com certeza o preço de venda não se compara ao preço que você comprou essa casa há 30 anos atrás, né? Exatamente. Então só aí a pessoa não precisa se preocupar caso o valor do imóvel tenha superado aí os 800 mil. Bom, uma coisa interessante que todas as vezes que a gente fala nesse assunto, as pessoas têm dúvidas, é como eu devo calcular essa questão do imposto. Então, eu vendo formalmente e informalmente. Eu tenho um faturamento, mas eu não tributo esse faturamento. Então, nesse caso, a pessoa não vai declarar imposto, né? Só se ela emitir nota e esse valor for alcançado, dos 2.800. Como que funciona isso, Franciele? Para quem, por exemplo, vive vamos dizer, na irregularidade, né? Não tem um MEI, não é MEI, mas vende como um MEI. Então, se ela tem o MEI, ela pode fazer a declaração do MEI, né? Com os rendimentos de até 81 mil reais, né? Acumulado ali no ano. E ela também pode informar um dividendo desse MEI, né? Ela pode arbitrar ali até 32% se for serviço sobre esse valor, ou o valor de 8% se for comércio. E ela pode estar declarando isso na declaração de imposto de renda dela. Entendi. A pessoa, de repente, nunca emitiu uma nota, mas ela tem uma maquininha de cartão. Sabe esse comerciante, o do picolé? Mas hoje em dia está sofisticado. Você tem a manicure, pedicure que vai em casa, que tem atendimento personalizado. E aí comprou pela internet essa maquininha de cartão e na maquininha está constando lá que deu em vendas bem mais do que o necessário para declarar o imposto. Sim. Mas aquele cupom que a maquininha imprime não necessariamente é um cupom fiscal. Não é, Guilherme. Aquilo ali é só para testar qual valor a maquininha transacionou entre um banco e outro, né? Sim. Pastor, foi muito bom você ter falado nisso, porque constantemente tem muitas pessoas ali da região da 44 que tem um volume muito expressivo de negócios ali daquela região. Então, vou até dar o exemplo de pessoas da própria região da 44. Sim. A maquininha, ela recebe essas informações de pagamento lá do feirante, daquela pessoa que está ali fazendo venda de mercadorias, e quem não tem MEI ou não tem empresa, ele está sujeito a pagar o valor do imposto de renda pelo valor total que passou na conta bancária ou na conta da maquininha. Olha só. E frequentemente quando tem batidas da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Economia, é justamente porque ela identifica que tem uma movimentação expressiva na maquininha daquelas pessoas, né? E não está recolhendo nem ICMS e não está recolhendo nem imposto de renda. Mas via de regra, para a pessoa ter uma ideia de como funciona, ela trabalhar como pessoa física, para cada 10 mil reais que ela passa na maquininha, ela está sujeita a pagar um imposto de renda no valor de 27,5%. Isso quer dizer que ela está sujeita a pagar R$ 2.700 de imposto de renda. Olha só. E se a atividade dela é comércio, ela também está sujeita a pagar o ICMS. Qual é o valor do ICMS de Goiás? 19%. Então, ouvinte, para você que está ouvindo, não compensa ficar fazendo negócios na pessoa física. É muito importante você regularizar ou como microempreendedor individual ou fazer a abertura do negócio de forma planejada. Se vai faturar ali 10, 20 mil, nós lá da Dinastia Contábil temos como fazer um planejamento tributário. Isso é muito importante para você saber qual é o valor que você vai pagar de imposto. Porque numa atividade, na mesma atividade, sendo comércio, no microempreendedor individual, Guilherme, a pessoa declara ali até praticamente 7 mil reais de faturamento e vai pagar menos de 100 reais de imposto. E é mais ou menos isso que as superfortunas fazem, né?
você economiza dentro da regra do jogo. Então, não é que você está sonegando, mas você vai achar uma regra que o custo é menor e vai usar ela. Eu conheço pessoas que, ao invés de ficar fazendo essa retirada de capital da empresa, mantém o capital da empresa para poder fazer o usufruto. Então ele está ali, por exemplo, no carro da empresa, mas se ele colocar o carro no nome dele, ele vai ter que pagar imposto em cima disso. Então ele mantém tudo assim para não ter que pagar imposto, né? Exatamente. No exemplo que eu estava dando também, no mesmo exemplo, a pessoa que faturou 10 mil reais ali como pessoa física, que vai pagar mais de 4 mil reais aproximado de imposto, se ele for pego de forma informal. Se ele estiver da maneira formal, ele pagaria ali no máximo R$400 de imposto. Nossa, então, diferença grande, hein? Uma grande diferença. Então, convém sim procurar o profissional contador para que a gente faça as simulações devidas para saber qual é o valor que você vai pagar ali durante um período. Então, para cada 10 mil, 20 mil, 30 mil faturar de forma irregular, a Secretaria da Fazenda do Estado, do município ou a própria Receita Federal pode penalizar você se você estiver fazendo da maneira inadequada, né? As grandes fortunas, com certeza, elas têm um amparo ali de fazer arranjos tributários para que ela pague menos impostos de maneira legal. E esse é o nosso propósito, fazer com que o nosso cliente aumente o seu lucro e faça os pagamentos da maneira devida, sem pagar mais imposto da maneira errada, né? E assim, para quem pensa que não é possível, eu queria até que a Franciele nos ajudasse, porque tem um termo que eles falam que é auditoria fiscal, que seria literalmente fazer um limpa naquele histórico dos anos que se passaram para pegar centavos que foram sendo pagos que não deveriam ter sido tributados, porque a regra, né, pode retroagir ou alguma coisa do tipo. E essa auditoria fiscal, ela traz uma economia e pode gerar crédito de imposto para a empresa usar no futuro. Tem isso mesmo, Franciele? Guilherme, essa aí deixa eu responder, porque eu fico até entusiasmado de poder falar sobre esse assunto também. Claro. Alguns dias atrás, um cliente nos procurou para entender se a tributação dele estava correta. E o que aconteceu? O outro contador, acredito que não tinha feito a forma de calcular o imposto de produto por produto e calculou valores extraordinários para ele, e no final das contas ele teve um resultado ali de aproximadamente 300 mil reais com devolução de impostos. É mesmo? Pagou 300 mil a mais que não precisava. E a partir de agora vai ficar pagando menos impostos, porque a gente tem sistemas atacadistas. Às vezes a empresa ali, ela tá como varejista, mas ela vende para a empresa, entendeu, Guilherme? Sim. E isso faz total diferença no momento de fazer a liberação de uma nota, fazer a liberação das informações para o governo. Então, não é somente abrir uma empresa. A partir da abertura tem que ter aquele acompanhamento, de preferência ali quase que diário, para saber se as informações fiscais que você, empresário, está dando para o governo, se elas estão corretas. Então, se o sistema está feito da maneira adequada, se as atividades que você vai operar tá da maneira adequada. Também, se o cliente que você está vendendo também está da maneira adequada. Legal. Porque se for empresa para empresa, é um tipo de tributação, empresa para o consumidor final é outro tipo de tributação, e mesmo nessas empresas que a tributação é feita para o consumidor final, também pode ter divergência lá no cadastro de mercadoria, como é o caso de mercearias, mercados, supermercados, que vende um grande volume para pessoa física, para pessoa que está passando ali, comprou 50, 100 reais, 200 reais, até aquela venda ali também, ela pode ter informações erradas na entrada dos produtos e na saída, entendeu, Guilherme? Sim. Obrigado, viu, Franciele? Sim. Essa aí deixa comigo que... Como você diz, não, e eu percebi também que na sua explicação sempre são supermercados e esses comércios que são muitos produtos. Porque essa é a grande questão. Quando você vende muitos produtos, aí produto a produto você calcula o imposto,
pode acontecer do cálculo ser errado, pela quantidade de vezes que a regra muda também. Exato. Acho que quem nos ouve e não tem essa vivência não deve imaginar, mas a regra do Brasil para calcular imposto é uma coisa absurda, muda de mês em mês. É ou não é verdade? Frequentemente a gente tem regras diferentes, né? Lembrando também que a partir de esse ano de 2025 é o ano que a gente começa a fazer a conscientização da nova legislação tributária, que em 2026 também vai ter várias, aí que começa na prática a mudança da nova legislação tributária, a reforma, a tão temida reforma tributária, né? Então agora em 2025 a gente deve ficar falando com os clientes, contribuintes, todo mundo, esse assunto, porque no ano que vem vai ter a aplicação da reforma na prática. Sim. E o contador é a peça fundamental que vai ligar essas informações da sua empresa com os governos federal, estadual e municipal. Perfeito, muito importante. Então vou fazer o seguinte, vou fazer um rápido intervalo no Mesa, na volta, atenção, porque nós estamos falando de imposto de renda, então quem é MEI, aprendeu esse ano e no ano passado a emitir nota, né? Que foi exatamente isso que os MEIs tiveram que fazer a partir da nova regra, porque até então ele pagava só aquela guia de recolhimento mensal, mas agora o MEI ele também emite nota. Vamos entender o que você deve fazer para poder declarar o seu imposto de renda. Então, atenção, você que é MEI e você que pretende algum dia abrir um pequeno negócio, seja para vender bolo de pote, seja para vender qualquer coisa. Fica conosco, Dinastia Contábil está presente no Mesa dos Notáveis hoje, querido Rodrigo Valadão e Franciele Valadão, e juntos na volta nós auxiliamos cada um de vocês da nossa audiência, e eu vou fazer uma consulta particular ao vivo aqui, fica atento, hein? Não sai daí, o intervalo é rápido, Mesa dos Notáveis já volta. Notáveis que está de volta, ouvinte, obrigado pelo carinho da audiência, companhia e participação. Tô aqui lendo a nossa pauta, né? E pensando como nós precisamos entender do mercado para não sermos pegos de surpresa. Tem tanta coisa nova a todo instante e caso eu e você não estivermos atentos, infelizmente seremos pegos de surpresa por muitas delas. Aqui comigo, dois notáveis na área da contabilidade para falar de imposto de renda, porque o prazo está aí, finalizando. Se você não declarou, cuidado. A não declaração do imposto de renda pode trazer prejuízos e nós vamos entender quais nesse programa de hoje. E outra pergunta que sempre é promessa de campanha política, por acaso o limite do imposto de renda subiu? Em outras palavras, quem ganha até 5 mil não precisa declarar, está isento. Essa é uma promessa antiga de campanha, já que o limite de declaração de imposto de renda é uma coisa muito antiga. Vamos entender melhor tudo isso. Mas eu volto com o Rodrigo Valadão,
que é empresário e contador da Dinastia Contábil, e a Franciele Valadão, que está na gestão em auditoria e também controladoria da Dinastia, para falar sobre a questão dos MEIs. Então, eu pergunto, vou começar com a Franciele aqui para que ela fale mais. Franciele, sobre o MEI declarar imposto de renda, qual que é necessariamente o primeiro passo, né? E óbvio, caso ele não faça a declaração, quais são esses prejuízos que podem acarretar para o microempreendedor individual? Então, o microempreendedor individual, ele não é obrigatoriamente, ele não está obrigado necessariamente. No entanto, ele normalmente nos procura para fazer a declaração de imposto de renda, porque a declaração de imposto de renda é mais valorizada que uma declaração de MEI nas instituições financeiras, por exemplo. Então, se ele está querendo um empréstimo, financiar alguma coisa, a declaração de imposto de renda vai ter mais valor perante a instituição bancária. Perfeito. Nesse caso, a gente pode aproveitar e retirar, né, da declaração dele de MEI até 32% de dividendos ou 8% se for comércio. Sim. Uma coisa que você disse aí que eu percebi. O MEI que está antenado, ele sabe que se ele tiver essa declaração, ele está à frente dos outros. Mas tem aquele MEI que ele nem sabe que quando ele paga a guia, essas coisas, ele precisa também emitir nota além da guia, né? Sim. Na verdade, ele precisa e está obrigado a emitir nota quando é para pessoa jurídica. Entendi. Para pessoa física, ele ainda continua não tendo a necessidade de emitir nota. Perfeito. É porque antigamente bastava pagar a guia e ele tinha tranquilidade de prestar serviço como MEI para qualquer tipo, pessoa física ou CNPJ, né? Isso. Na verdade, ele tem que fazer uma declaração anual do MEI todo ano. Sim. E nessa declaração ele vai informar qual que foi a renda dele aí, qual que foi o faturamento dele durante o ano. Maravilha. E é um valor total que ele informa. Não necessariamente ele precisa dizer se foi nota fiscal ou se foi sem nota fiscal. Perfeito. Para quem é MEI, então, atenção. Se não declarou, não tem problema. É bom Guilherme, dizer não isso. tem problema, mas como a Franciele falou, se você é MEI e vai precisar de fazer um financiamento imobiliário, qual é o documento que comprova a sua renda lá no banco? A declaração do imposto de renda. Eu acho bom quando ele pede limite de crédito. Fala pro banco assim, aumenta o meu limite de crédito. Ele fala, você tem declaração? Isso. É sempre assim, né? O básico é a declaração do imposto de renda. Ela é a comprovação dos autônomos, dos microempreendedores individuais, dos assalariados, dos empresários. Ela é o documento ele é um dos documentos mais importantes de comprovação de renda no Brasil. E tem essa questão também da pessoa, quando ela é CLT, então o contra-cheque seria essa declaração, né? Então o contra-cheque ele diz o seu rendimento. Isso. Mas a pessoa não sendo CLT, ela precisa da declaração como documento oficial que mostra os rendimentos, né? Exato. É algo oficial. Uma coisa também que eu disse aqui que é sobre o limite de declaração. Então é sempre promessa de campanha política, né? Então o último governo, para ser eleito, também prometeu. Nós vamos aumentar esse limite, ou seja, quem ganha até R$5.000 não vai precisar declarar o imposto de renda. No entanto, é um capital que o governo perde. Sim. Se ele aumenta esse limite, né? Então, quem ganha até 5.000 não declara, mas ao mesmo tempo, do jeito que o governo anda gastando, tirar rendimento necessariamente obriga ele a pegar de outro lugar. Então, como que funciona? Ainda precisa declarar quem ganha até 5.000 ou não aconteceu ainda? Guilherme, sim. Quem ganha até R$5.000 tem que fazer a declaração. Não está isento de fazer a declaração. Então nada mudou, continua. Nada mudou. A proposta, inclusive, era do antigo presidente, né, do Jair Bolsonaro, que passou aqui agora para o Lula, e os deputados estão fazendo um misto, sabe? Um x-salada em algum tipo de lei que vai ser feita até para dar as formalidades na reforma tributária. Sim. Vai vir essa questão dos 5.000, provavelmente com alguma penalidade para os empresários. Então, por exemplo, atualmente, você que é empresário e ganha lá, fatura, por exemplo, lá X valor, e desse valor, o lucro da sua atividade, ele, por enquanto, não está tributável. Você sabia disso, Guilherme? Não sabia. Então quer dizer que existe um limite não tributado. Exatamente. O que vai acontecer a partir brevemente, que vai ser aprovado em lei,
é que esse lucro do empresário ele vai ser tributado. Entendi. Então, com essa tributação, vai isentar aquelas pessoas que ganham até R$ 5.000 de não pagar o imposto de renda. Vai ser uma moeda de troca que a gente ainda não sabe muito bem como que vai acontecer. Então, a regra atual é ganho acima de 33.888 por ano, está obrigado a fazer a declaração. Perfeito. Então, não aconteceu ainda a mudança, fique atento para você não ser pego desprevenido e, enfim, não declarando. Tem multa, eu imagino, para quem não declara, né? Existe aí toda a questão, Franciele, como é que funciona essa multa? A multa para quem está obrigado a declarar e ainda não declarou e declarar depois do prazo, ela vai pagar no mínimo R$ 165,00 e pode variar até 20% do imposto devido. Dependendo do tamanho da empresa e do imposto, 20% é muita coisa. Isso. E lembrando que se a pessoa estiver obrigada, a partir de 1º de junho, o CPF dela já corre o risco de ser suspenso. O CPF ou o CNPJ? O CPF da pessoa física. Eita! E se esse Suspender o CPF não dá para fazer inscrição nem na locadora para alocar um DVD? Exatamente. Nem Pix a pessoa consegue fazer. Nem Pix, né? Nada. Que a coisa. partir de 1º de junho, já é meio que automático. Então, ela está obrigada, a Receita já sabe que você está obrigado, não fez, não entregou, já corre o risco de ter o CPF aí suspenso. Isso é novo, né? Não. Na verdade, é bem antigo. Mesmo? É porque antigamente a gente não usava Pix, né? A grande questão é, o que vai ter de gente usando papel moeda não está escrito, né? Ao invés de guardar no INSS, vai guardar debaixo do colchão, vai começar a mudar muita coisa nesse país. Uma coisa interessante para perguntar, existe uma empresa que calculou errado durante muito tempo, né? Enfim, tinha profissionais da contabilidade, mas por algum motivo fez muita coisa errada e agora descobriu-se esse rombo, né? Lojas Americanas parece que foi algo parecido. Como é que faz para poder trazer de volta essa empresa, pagar esse imposto atrasado ou esse cálculo errado? Tem negociação quando a pessoa fica pagando, mas paga de uma maneira que não é a correta? Guilherme, tem como fazer as retificações, mas isso tem que ser feito com um profissional habilitado, de preferência pelo escritório de contabilidade. Valida se esse escritório está ativo lá no Conselho de Contabilidade, se as pessoas que vão trabalhar nessa operação se são contadores, porque o mercado brasileiro, você sabe, é cheio de golpes, né, Guilherme? Sim. Então muita gente chega na empresa, o empresário tá ali tão atarefado, tá tão magoado e chateado de pagar imposto que muitas vezes o outro profissional até fez certo e chega um picareta lá na empresa dele e às vezes ele cai no golpe. Olha. Então assim, não tem almoço de graça. Sim. A gente ouve muito isso, né, Guilherme? Não tem almoço de graça. O que acontece? Uma empresa que vai fazer uma análise dessa, ela tem que ter software de qualidade, software que vai validar se de fato houve ou não a apuração correta. Então, não é uma coisa simples de ser feita, tem que ter alta tecnologia com profissionais qualificados e habilitados. Perfeito. Então, é possível fazer a restituição? A gente fala essa restituição, chama normalmente perde-comp. É possível fazer? É possível. No entanto, existem muitas empresas fraudulentas que se apresentam às vezes como contador, como advogado e não são nem contadores nem advogados. Isso é um perigo, né? Eu fico imaginando, o Brasil tem tanto tipo de golpe, meu Deus do céu, tem que tomar cuidado demais. Por isso que não pode ficar colocando a contabilidade da empresa na mão de qualquer um. Da mesma forma que você não confia num médico qualquer, não confia também num advogado qualquer, é importante que o seu contador seja alguém inteirado, né, das regras, porque às vezes não é por má vontade ou por intenção ruim, mas é um profissional que não é antenado, infelizmente calcula errado e aí o imposto depois vem com uma multa grande. Essa semana mesmo apareceu um cliente já nosso lá do escritório querendo fazer o seu imposto de renda. Nós informamos qual era o preço e ele falou: Rodrigo, mas tem uma pessoa lá na minha rua, lá na rua da minha empresa, que está fazendo 3 vezes menor que esse valor. Falei, aí, talvez ele não é profissional da contabilidade, tá fazendo isso 3 vezes mais barato. Se ele gerar um problema, ou daqui 2 meses, 3 meses você procurar ele não vai estar lá. Então não adianta, não existe mágica. Existe um preço de mercado, né? A gente cobra o preço de mercado, um preço justo, porque todo mundo tem despesas, todo mundo tem custo ali para exercer atividade.
E, de uma maneira geral, você tem que avaliar se quem está prestando o serviço, se vai estar lá daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Sim. O nosso relacionamento aqui com a rádio, a gente tava falando agora há pouco, né, Guilherme? Sim. Já tem mais de 10 anos, entendeu? Loucura. Então, assim, é uma coisa que você faz o serviço hoje, mas você tem que ter certeza de onde que tá aquela empresa que você tá recebendo o serviço. Inclusive, as pessoas, elas não têm essa noção até o problema aparecer. Né? Só para dizer aqui que eu já vi amigos que infelizmente foram vítimas desses maus profissionais que infelizmente fazem erros crassos, cometem os erros crassos, depois quem vai pagar é o empresário. Eu já vi CNPJ ter que fechar por causa de erro de contabilidade. E é Então. mais comum do que a gente gostaria de admitir, né, Rodrigo? Infelizmente isso acontece. Então, toda vez que você for contratar um serviço, com qualquer profissional que seja, né? A gente tá muito no mundo da internet, no mundo do online e tal, mas vai na internet, entenda o que aquela empresa, o que as pessoas estão falando da empresa, de preferência. A gente aqui de Goiás e Minas, Guilherme, a gente tem uma aproximação muito grande com quem está prestando o serviço para nós, de uma maneira geral. Sim. Então a gente quer entender onde que está essa empresa e vai de fato na empresa, né? Porque R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000 pago desnecessariamente é um prejuízo, né? Mas é um prejuízo grande, meu amigo, muito, muito grande. Bom, falando até sobre esse imposto de renda para nós irmos caminhando para o final, eu faço essa pergunta que as pessoas também têm, que é se por acaso a pessoa fez a declaração e ela tem algum gasto com a saúde, então médico, dentista, enfim, qualquer procedimento que tenha sido feito e algum dinheiro foi gasto com isso. Como que a pessoa pode usar para fazer a famosa dedução, né? Que é o quê? Eu receber mais imposto de volta porque, vou dar um exemplo, minha esposa estava grávida, nós gastamos aí com o parto da criança, tivemos que gastar com o quarto do hospital e tudo isso deu um custo de X, e aí agora eu posso pegar isso e deduzir algo do imposto de renda para ter um retorno maior. O que é que faz o retorno do imposto de renda ser grande e o que diminui esse retorno? O que faz o retorno do imposto de renda ser menor, ser grande é guardar esses documentos, né, de gastos com despesas médicas, odontológicas, psicólogos e também de instrução. E vale uma ressalva aqui que o que a Receita está fazendo atualmente? Muitas pessoas caem na malha e a Receita solicita esses documentos, esses comprovantes, nota fiscal, recibos. Só que agora ela já não solicita só o documento em si, ela quer que você comprove o pagamento. Olha. E esse pagamento tem que ser via instituição financeira. Não vale assim, eu paguei em dinheiro. Ela quer que você manda lá um comprovante se você pagou via cartão de crédito, via débito em conta, via Pix. Se pagou em dinheiro, já não tem solução. Ela não aceita mais essa desculpa. É mesmo? Não aceita. Mesmo tendo o comprovante do pagamento? Mesmo tendo a nota fiscal, ela não aceita. Ela quer saber se esse dinheiro saiu da sua conta bancária. Como se ela quisesse validar se aquele pagamento, se aquele recibo ali realmente é verídico, né? É interessante porque, assim, existe o famoso cruzamento de dados hoje em dia, né? Então, qualquer coisa que você faz está registrado. Mas se por acaso você não for capaz de comprovar, eles não querem te devolver. Então, para cobrar, existe o cruzamento de dados. Agora, para poder devolver, eles dificultam o caminho. Uma dúvida muito comum com relação às despesas médicas, hospitalares, despesas com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, hospitais, de uma maneira geral, os profissionais liberais, os profissionais que atendem na área da saúde, até o ano de 2024, eles faziam recibos avulsos, sabe, Guilherme? E a partir de agora, de 2025, com a nova regra, os profissionais vão tirar o recibo diretamente no site, lá dentro do portal ECAC, dentro do ambiente da Receita Federal. Então, isso vai aumentar ainda mais o cruzamento de informações. Fique atento, porque a Franciele aqui falou que tem que guardar os comprovantes e tudo mais, e atualmente é porque é um misto de informação, né, Guilherme? Sim. A gente parece que quer falar tudo de uma vez. Não, mas eu tô fazendo, tá fazendo sentido. Tá fazendo aqui, sentido? Claro. É porque é o seguinte, lá dentro do ECAC é o mesmo ambiente que tem o meu imposto de renda, que é onde o contribuinte já recebe as informações para fazer a declaração pré-preenchida da declaração do imposto de renda
todos os anos, né? Sim. Esse ano a gente notou que teve um aumento expressivo nas declarações que são feitas da forma pré-preenchida. As declarações de 2025, elas ainda não estão vindo completa com as informações de despesa de saúde ou algumas despesas que ainda não está tendo cruzamento real, verdadeiro. Na verdade, Rodrigo, nem de instituição financeira. É. Tem muitas declarações que não vem um saldo de conta bancária. Essas do exterior, então, não consegui até agora nenhuma. Todas eu preciso do documento. Então, por mais que a Receita, né, diga, inclusive ela já se ausentou de responsabilidade. Se você entregar a sua declaração e faltar algum dado ou o dado estiver errado, ela não se responsabiliza. E eu recomendo que as pessoas olhem com atenção, porque essas informações não estão vindo na sua totalidade e em alguns casos não vem informação nenhuma. Que coisa. Uma das grandes novidades que teve na declaração de 2025 é que as informações bancárias de outros países de aplicações financeiras, elas viriam da maneira pré-preenchida na declaração 2025. Sim. O que, complementando o que a Franciele falou, é que as informações vieram de maneira capenga. Vieram, às vezes, a conta bancária, veio a conta informando que tem lá nos Estados Unidos, na Espanha, enfim, no país onde a pessoa abriu essa conta, no entanto, os saldos não vieram. O que a gente entende? Que se você colocar um saldo lá e for errado, você está omitindo informação. Sim. A Receita já tem informação que você tem a conta lá. E complementando as informações de recibos, de despesas médicas e hospitalares, aconteceu a mesma coisa. Então a informação às vezes veio, mas não veio exatamente da maneira correta. Então você é o responsável por fazer o lançamento. No futuro, a Receita vai validar se as informações que você colocou estão corretas ou não. Então, as atividades médica e hospitalar, a partir desse ano, de 2025, eles vão tirar, os profissionais liberais vão tirar o recibo direto no portal ECAC, dentro do YouTube da Dinastia Contábil, inclusive, tem um videozinho lá explicando como fazer o cadastro dentro do portal ECAC, para que ele consiga tirar o recibo do seu paciente pelo portal ECAC. E a partir do ano que vem, sim, que a gente imagina que essas informações vão vir com um cruzamento mais apurado, mais afinado. Sim. Porque, por enquanto, é só informação quebrada. Ele vem mais ou menos e o contribuinte se responsabiliza pela informação que ele está colocando ali no imposto de renda. Perfeito. Não deixa de ser, assim, um processo lento, porque são milhões e milhões de brasileiros, né? Sim. Então, não é um sistema qualquer. Mas acredite, né? Nós temos, como os próprios políticos que a defendem dizem, nós temos a urna eletrônica mais moderna do mundo. Então não é possível que para cobrar imposto nós não vamos ter a tecnologia mais moderna do mundo. Comprou um cafezinho, eles estão sabendo, esse café aí você não pagou, né? Cadê o imposto? Então, importantíssimo que a gente esteja antenado nesse assunto, porque somos filhos, né? Somos da nacionalidade de um dos países que mais cobra impostos do mundo. Então, brasileiro, você tem que ser especialista em imposto, tá? Se você não souber de imposto, você está atrasado na matéria chamada Brasil. Quero agradecer o carinho da participação deles, que são sim especialistas em todos os assuntos contábeis, inclusive esse da declaração. E eu agradeço, querida Franciele Valadão, que é da gestão em auditoria lá da Dinastia Contábil e também está na controladoria. Eu tenho certeza que os ouvintes saíram esclarecidos dessa conversa. E caso alguém ainda tenha alguma dúvida, onde o ouvinte pode te encontrar, Franciele, como também a Dinastia Contábil. Obrigado pela participação. Obrigada Guilherme, pela participação. Pode estar entrando direto em contato lá com a Dinastia, no 39460800, que a dúvida dele será direcionada para um dos nossos especialistas ou mesmo nós mesmos podemos estar respondendo pessoalmente. Com muita certeza. Não deixa para depois, viu, ouvinte? Porque o prazo está acabando. A porta da esperança está fechando e se você ficar de fora é multa e talvez até 20%. Eita, é grande, hein? Então a recomendação, né, Guilherme? Às vezes é transmitir a declaração agora e deixar para resolver, retificar no comecinho de junho, né? Mas entrega a declaração até o dia 30 de maio, que senão, é como a Franciele falou, vai ter multa. Eita, siga essa dica
e desde já eu agradeço. Rodrigo Valadão, nosso empresário, contador da Dinastia Contábil, perito contábil, né? A gente sempre dizia isso aqui porque é um fato. Ele que, inclusive, está há anos lidando com isso e é um dos maiores parceiros da Rádio Vinha. Rodrigo, obrigado pelo carinho, pela presença. No meio desse tanto de pedidos de declaração, vocês tiram um tempinho para estar conosco aqui na Vinha. Eu sou muito feliz em poder sempre contar com vocês. Um forte abraço. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela audiência. É um prazer estar aqui. Sempre que convidar, a gente vai ter fazer o maior esforço para a gente vir, porque a gente ama esse ambiente aqui. E eu vou já fazer a propaganda aqui, porque lá na Dinastia Contábil tem um cafezinho, mas tem até videogame, meu amigo. Aquele videogame lá você arrebentou, hein? E é estilo aquele Taito antigo, né? É. Da Dinastia Contábil. Guilherme, a gente usa a seguinte postura: se eu não cuidar bem do meu colaborador, como meu colaborador vai cuidar bem do meu cliente? Meu amigo, é a hora do almoço mais feliz do Brasil, é a da contabilidade da Dinastia Contábil. Isso aí é garantidamente. Não tem jeito, não é por acaso que vocês têm tantas empresas trabalhando com vocês, é porque realmente o resultado está aí. Rodrigo, muito obrigado, um abraço em toda a equipe. Obrigado. Qualquer dia desse eu vou tirar um tempinho para ir lá tomar um café com vocês, tá bom? Obrigado, ouvinte, que bom que você estava aqui. Esse é um programa para nos servir, tá bom? Eu e você saímos mais informados e prontos para não sermos pegos na malha fina. Cuidado, às vezes você não está nem sonegando não, você só está deixando de ficar antenado, por isso pode ser um problema para você. Mas com o Mesa dos Notáveis, você nunca fica desinformado. Amanhã tem mais programa, eu te espero. No mais, fiquem com Deus, na companhia do querido locutor Faustão, é o Faustão da Vinha, que vem no Alegria na Vinha na sequência. Um forte abraço e até amanhã, tchau.